Muita paz, muita luz. Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, para os irmãos, do Candelário Espírita Joana d'Arc, essa interação sendo feita agora pela internet, mais precisamente pelo WhatsApp. Continuamos ligados pelo pensamento e por aquilo que nos une, Jesus e a nossa doutrina espírita. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que é cuidando bem dos nossos pensamentos. Nós vamos falar um pouco sobre a formação do pensamento, suas causas e consequências, e trazer um pensamento de um autor que nós admiramos muito, Manuel Filomeno de Miranda, como também um pouco no sentido filosófico do pensamento, na nossa conduta, como a gente deve proceder, e falar um pouco também que eu acho que a temática desse novo milênio, que é a espiritualização do ser. A gente vai tocar muito nisso que é pressuposto do pensamento, tá? Então vamos iniciar. Vamos iniciar com a formação do pensamento. A formação do pensamento, gente, é o seguinte: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. De todas as obras humanas são constituídas o pensamento de todas as criaturas. Dentre esses pensamentos estão o bem, o mal, o belo, o feio. Eles vieram antes de tudo na fonte mental que nos originou. A nossa mente, ela é um manancial vivo de energias criadoras, e o pensamento é a substância mensurável que dá forma a tudo que idealizamos. Deixa eu dar uma simplificada nisso aqui para a gente entender. O pensamento é a medida que dá forma às nossas ideias. Assim fica mais fácil, não é isso? Então vamos lá. O que é pensar? Pensar é criar, não é isso? Pensar é criar. Então, a realidade dessa criação é que pode se exteriorizar de imediato aqui no plano físico, mas estas criações mentais, elas vivem no nosso íntimo, exigindo cuidados especiais para que o nosso esforço de continuidade, ou para a sua extinção do pensamento. Ou seja, mais uma vez vou simplificar a coisa. Quando criamos um pensamento, ele pode ser posto em prática agora de imediato, ou ficar aguardando um momento propício para ser executado, ou até mesmo esquecido definitivamente. Tem gente que quando pensa logo, faz logo na hora, A ação vem de imediato. E tem pessoas que pensam em fazer uma coisa, guarda isso para um momento mais ideal, e de repente elas nem concretizam isso. Deixa para lá, Esquece, cai no esquecimento. Então, partindo dessa premissa, é que as nações, as cidades, as leis, elas são formadas através do pensamento. Então, assim a gente pode entender que o verdadeiro mundo de um espírito é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Não é isso? Então vejamos o seguinte: no plano espiritual, quando chegarmos lá, vamos encontrar precisamente nas colônias ou nos postos de socorro aquela estrutura, uma estrutura física, prédios e os espíritos narram que tem lá. Isso é o resultado da mentalização poderosa dos espíritos desencarnados que lá habitavam, que são responsáveis por essas construções. Eles mentalizaram, pensaram, mentalizaram e desenvolveram essas construções lá nessas colônias. Por essa razão, aí eu trago agora o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, que vem daquele livro Nos Bastidores da Obsessão. Manuel Filomeno de Miranda diz que a vitalização de ideias edificantes constrói o céu generoso da felicidade, tanto quanto a mentalização
deprimente, gera o inferno das aflições que passa a governar o comportamento do espírito. É quase uma receita de bolo, né? Agora, essa é das boas. Por quê? O que é que Manuel Filomeno de Miranda diz com relação a isso? É que precisamos ter ideias boas, salutares, edificantes, amorosas, para construir uma situação generosa de felicidade, para a gente construir mentalmente um lugar bom, vamos simplificar dessa forma. Mas também ele diz que tanto quanto a mentalização deprimente gera o inferno das aflições que passa a governar o comportamento do espírito. São ideias deletérias, ideias para baixo, ideias que não elevam o pensamento, não ajudam. Então a gente constrói um sofrimento com isso. Vamos adiante. Se nós observarmos no cenário ao qual estamos vivendo hoje, né? Todos nós, nessa situação aqui que estamos falando virtualmente, por causa do Covid-19, se nós não nos mobilizarmos, fazer nossas preces, as nossas harmonizações, a nossa mente, o nosso coração, nosso ambiente familiar, estando sempre otimistas e esperançosos na ação de Deus, que vai iluminar, com certeza, os homens de ciência, para cessar a propagação desse vírus, né? E a aflição dessas mensagens deletérias que vêm governar a mente dos nossos irmãos que gostam de estar jogando isso, esse pessimismo no ar. Nós temos que ser otimistas, acreditar que isso vai sanar. Obviamente, que eu fiz até um comentário na palestra de Luciano, o barco está aí, é grande o navio, vai embarcar várias pessoas, mas a gente não precisa antecipar o nosso embarque não, gente. A gente precisa ter cuidado, mas também manter o pensamento limpo, um pensamento harmonioso, esperançoso, com fé. Devemos cuidar bem do nosso pensamento, tá? Se o nosso pensamento ele é desordenado ou se mantém imantado em determinados desejos, quando desencarnarmos, vamos nos defrontar com o caos, não é? Que é criado pela nossa mente, ou nos aprisionarmos ao objeto das nossas preocupações constantes. Quer um exemplo disso? Muitos de nós, quando desencarnamos, não nos livramos facilmente dos vícios e a nossa mentalização, de onde cremos sentir fome, sede, de estarmos ainda vivos, né? Aí sentimos taquicardia, dentre outras coisas que são tão propícias do nosso estado mental, materializado ainda, né? E pensamos estar ligados à roupagem terrena, sem obviamente esquecer daqueles pensamentos mais sórdidos, guardados lá no íntimo, né? Que pode resultar no inferno das aflições. Eu volto mais uma vez a Manuel Filomeno de Miranda, o pensamento, né, deprimente, que vai levar àquele inferno das aflições. Precisamos manter as boas vibrações, sintonias, que nos tragam paz, tranquilidade, equilíbrio. Onde não estamos aqui, precisamos entender, não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui apenas para resgatar, através do bem que agora fizemos, aquele mal, fazendo o bem que agora fazemos, aquele mal que outrora fizemos, consubstanciados pelos nossos pensamentos descuidados. Aí colocamos em prática naquela época as nossas ações perniciosas, né? Mas estamos aqui para resgatar, não é para sofrer. Então, segundo o ensino trazido pelos espíritos, o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade da luz que os físicos calcularam lá atrás em 299.792.458 metros por segundo. Se locomove por meio do fluido universal em busca a seu alvo. Cuidado o que pensa das pessoas, né? Veja a velocidade que tem o pensamento. Ele sai rasgando, né? Então, é preciso dizer, para ter cuidado com o que pensamos? Será que eu preciso alertar os nossos queridos amigos com relação a isso? Nós precisamos ter muito cuidado ao dirigir um pensamento infeliz a alguém. Essa é a primeira parte
do nosso vídeo. Ele segue. Eu preciso explicar para alguém que seja o fluido universal. O fluido universal, gente, foi o termo utilizado pelos espíritos lá da codificação para explicar a matéria elementar, primitiva, que originou o universo. E essa matéria da construção do universo foi realizada pelos espíritos encarregados da construção do planeta, designado por Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, para quem se tinha alguém com dúvida do que era o fluido universal, tá aí a explicação, tá? Ave Cristo. Vamos lá. Falando Ave Cristo, ainda bem que nós encontramos o Evangelho de Jesus, que é a melhor fórmula para a renovação dos nossos pensamentos. E conforme seus exemplos, nós podemos, de certa forma, exercitar nossa mente no bem. De certa forma não, devemos exercitar nossa mente no bem, para que se transforme numa fonte de progresso e porta de libertação para os nossos espíritos. E no Evangelho de Jesus, ele nos ensina a fazer a prece ou oração. Gente, Jesus nos faz entender que a prece é uma invocação a Deus através do pensamento. Aí vocês acham que a prece não tem poder? Então vamos lá. Segundo o Espírito André Luiz, a prece é uma das maiores forças do universo. E a gente muitas vezes se esquece de orar a Jesus e a Deus, né? Aí eu pergunto a vocês, numa era que tanta gente correndo nas farmácias atrás de suplemento para o corpo, vocês querem suplemento melhor para o espírito do que a prece? Eu não conheço. Isso daí rejuvenesce, revigora, dá força, equilibra, limpa os pensamentos, né? Pensem nisso. Então, saibamos, todos vós, que a prece, quando proferida com fé e confiança, chega até Deus por meio do pensamento e da vontade. E ambas atuam no fluido universal que interpenetra todo o cosmos, ou seja, todo o universo, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Nós não sabemos onde ele se encontra. Ele está em algum lugar. Então, em algum lugar que ele esteja, a nossa prece vai até ele, desde que seja com vontade. O pensamento com vontade, ela chega até ele. Então, cabe a nós, cristãos e espíritas, nos esforçarmos continuadamente pela nossa renovação mental, para que, conscientemente, possamos criar uma vida melhor para nós e para os que nos cercam, com a nossa existência, não é? Os que nos cercam nessa nossa existência, em qualquer parte do universo, isso será invariavelmente segundo o nosso pensamento, ou seja aqui, manter os bons pensamentos aqui, manter os bons pensamentos no plano espiritual, em qualquer lugar desse do orbe, né? Onde há seres habitando, a gente precisa emitir bons pensamentos. Se um dia, quem sabe, né? Tem uma turma aí que vai para Marte, né? Quando chegar em Marte também tem que manter os bons pensamentos. Onde está a força do pensamento positivo? Se eu estou falando como pensamento, eu tenho que saber e estou pedindo para que a gente limpe o pensamento, né? Tenha bons pensamentos, então um pensamento positivo. Então, nas nossas pesquisas, nas nossas leituras, nós fomos buscar esse tema. Onde está a força do pensamento positivo? Aí encontrei a seguinte mensagem ou resposta. Está na felicidade plena. Aí a gente começa a fazer aquelas indagações. E como poderá ser alcançada essa felicidade plena? Aí eu tenho que me reportar ao Livro dos Espíritos, que foi a melhor resposta que teve, para aliviar meu lado também, né? Com a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí, quem é que tem a consciência tranquila aqui e a fé no futuro? Fica para vocês, tá? Não precisa relatar aqui. Mas
podemos dizer que, ainda que, enquanto estamos no caminho, podemos iniciar, por meio da união de 3 tipos de ações em nossa vida, essa caminhada, não é? Em busca da felicidade plena. Ou seja, a felicidade começa aqui. Nós começamos e devemos começar a construir o caminho para ela. E dentro dessas pesquisas, desse livro, do cunho filosófico que a gente vai buscar, a gente encontra a seguinte coisa: a vida agradável. A vida agradável é quando buscamos a felicidade no mundo exterior. Então vou trazer um exemplo aqui filosófico, não é? Há anos atrás, há muitos anos atrás, a gente lia sobre o mito da caverna, por Platão. Então, o mundo exterior, filosoficamente, segundo Platão, é o mundo das ideias verdadeiras ou da verdadeira realidade. Platão narra que na caverna havia alguns prisioneiros e eles temiam o mundo exterior. Ou seja, o que havia lá fora da caverna, eles não botavam o pé lá fora para saber o que é. Eles apenas permitiam enxergar as sombras das pessoas que lá fora estavam. Esse prisioneiro, ele não conhecia sabedoria. Eles viviam na profunda ignorância, pois não se aventurava para fora da caverna. Então, se não sairmos em busca de conhecimento, como iremos nos defrontar com a verdade ou com a realidade do mundo exterior? Então, sem a busca pelo conhecer, a nossa mente vai permanecer presa e engessada. Então precisamos buscar. Vou dar um exemplo meu. Eu, quando professava uma doutrina anterior a uma fé, uma religião, eu pensava totalmente diferente do pensamento espírita. O pensamento espírita ele me deu uma abrangência muito maior do que é perdão, do que é comportamento cristão, do que é conduta, do que é moral. Então, eu tive que sair daquela caverna onde eu estava e vir para o mundo exterior em busca de conhecimento. O segundo ponto é uma vida de engajamento, onde manter uma conversa com o seu interior. O que é dizer isso? Manter uma conversa com o meu interior. O interior é nosso eu real. É o despertar da consciência do espírito, que é muito mais do que essa forma física que nós temos, não é? Só que muitos de nós ainda não despertamos para conhecer esse eu real também. Mas os sábios da antiguidade, ou um sábio da antiguidade, disse uma frase, né, que se encaixa nisso aqui: conhece-te a ti mesmo. Está na hora de começarmos a buscar isso dentro de nós. A terceira é uma vida com significado, com realizações e com sentimento, que pode dar sentido útil. Eu acho que essa colocação é quase um pensamento de foro íntimo. Porque como serão essas realizações? Deve ser aquela que mais apetece a cada um de nós. Mas, aí, como são elas? Para mim, podem ser materiais, para você pode ser imateriais. Eu posso querer ter, você pode querer ser. Eu posso querer ser útil. Aí você vai me perguntar, tu quer ser útil a quê ou a quem? Então são questionamentos que a gente precisa fazer para a vida da gente ter significado. E essa talvez seja a maior de todas as 3 ações para refletirmos, né? Pois envolve os despojos de uma vida e atinge uma maturidade sobre a ambição material ou o conjunto de tudo isso que ainda somos, acrescido da verdadeira humildade. Por isso é importante a gente saber distinguir o que é humildade. E para mim, o que define melhor a humildade, até hoje, é que ser humilde não significa fraqueza, mas sim comportarmos com bondade e amabilidade. Eu vou repetir. Ser humilde não significa fraqueza, mas sim nos comportarmos com bondade e amabilidade. Nos aproximando da última parte, então vem uma indagação aqui forte sobre o que a gente está pensando. E quando podemos
atingir os bons pensamentos em sua plenitude? Aí eu posso responder a vocês de forma que, dentro do que a gente vem estudando e lendo há um bom tempo, quando enfim nos espiritualizarmos. Por quê? Hoje, em nossa existência atual, nós precisamos buscar lidar com as nossas emoções e pensamentos, né? Conhecendo as nossas missões de vida, bem como os nossos defeitos, os nossos talentos, as nossas qualidades, e reconhecendo a nossa culpa sem precisar terceirizar a outra, assumir as nossas responsabilidades sobre os nossos atos e direcionarmos a vida sem arestas, buscando sempre evoluir. Gente, nós não precisamos colocar tudo isso que foi visto aqui, foi dito, na conta do impossível. Porque é o seguinte, para muitos de nós, inclusive para isso que vos falo, não é fácil. Não é fácil, não. Falar pode até ser, mas pôr em prática não é. Mas a gente precisa começar a trilhar um caminho e começar a fazer uma faxina nos nossos pensamentos mesmo. O Espiritismo diz assim, espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos. Isso, quando você passa a amar e começa a se instruir, você começa a ter bons pensamentos, não é isso? Então, o Espiritismo nos diz isso. Jesus ensina, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Mas a gente precisa começar a melhorar o pensamento para entender o que é amor, não é? Um amor sem compromisso, sem amarras, sem egoísmo. Então, se serve de consolo para todos nós, que é possível, o único ser que nós conhecemos aqui no planeta, que teve sua evolução em linha reta, foi Jesus. Então, tenhamos calma, tenhamos esperança, não é? Que estamos no caminho e vamos continuar tentando até chegar lá, né? E vamos chegar. O que precisamos inicialmente é começar a cuidar bem desses pensamentos que nós temos. Ou seja, eu pensei errado. Poxa, recomeça. Tudo com R na frente é mais difícil. Recomeçar, reprovar, reconquistar, reaver, não é? Mas a gente vai precisar fazer isso. Não é borracha para apagar o que a gente fez e nem voltar ao início. É dali para frente a gente começar a seguir adiante com os bons pensamentos. O ser humano, ele é treinável. Poucos, acredito eu, que nascem sabendo, com aquela coisa inata, aquele conhecimento, mas muitos são treinados pela vida. Então, é preciso treinar esse pensamento e treinar a bondade. Todos somos capazes. Por isso estamos juntos nessa noite, para somarmos as nossas ideias e ofertar um pouco de cada um. Eu para vocês, vocês para mim, e começarmos a melhorar a atmosfera do nosso pensamento. Eu queria aqui deixar uma perguntinha para ver se é possível engrandecer o nosso debate, nossa oportunidade que a gente tem. Uma perguntinha simples, básica, que significa muito, né? E a gente vive muito em busca disso. Então vou dizer lá para vocês. Mas vocês depois, vocês comentem aí o que vocês acharem pertinente, tá? Por que vivemos sempre buscando o sentido da nossa existência? Ou por que vivemos sempre buscando um sentido para a nossa existência? O que precisamos deixar de lado como espíritas, um pouco? Aquele passado que foi vivido lá atrás, pelo aquele mal que fizemos, que estamos aqui para fazer o bem, para resgatar, vamos deixar ele para lá, vamos seguir daqui para frente. A gente tem muita estrada para rodar e para evoluir. A gente não precisa estar buscando nada, quem foi, quem era, porque se Jesus e Deus permitiu-nos o esquecimento daquele passado, não adianta a gente estar sufocando o nosso ser e a nossa culpa com aquela situação de outrora, não. Eu acho que nós precisamos caminhar daqui para frente. Isso aí é uma forma de melhorarmos o nosso pensamento. O Espiritismo nos dá essa informação a título de conhecimento, gente. Para a gente tentar e buscar um pouco desse conhece-te a ti mesmo. Mas não para nós ficarmos reféns
ou escravos dessa situação. Tá bom? Então, qual o melhor supletivo para limpar o pensamento? É a prece. Supletivo não, suplemento para limpar o pensamento é a prece. Pode ser até supletivo mesmo, que está muita gente precisando de aprender, né? Reaprender aí sobre como melhorar o pensamento e como melhorar a conduta para a vida. Gente, de minha parte, muita luz, muita paz a vocês e um forte abraço. Que Deus abençoe e juntos, orando sempre, para que nessa velocidade da luz, essa prece chegue até Jesus. E tchau Covid, já deu para tu, menino, fizesse demais. Um abraço, fiquem com Deus, muita paz e muita luz.